Boa noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e hoje uma entrevista super interessante com o Paulo Moura, ele que é estrategista político. Boa noite, Paulo. Boa noite, Caio. Boa noite a todos os seus telespectadores. Muito obrigado por ter arrumado um tempinho na agenda, eu sei que está meio corrido, para ter vindo aqui conversar com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade de participar de um debate, de uma conversa assim, é sempre prazerosa. Paulo, agora eu quero que você comece me explicando a diferença, porque você é estrategista político e aqui não tem essa formação, né? Você se formou nos Estados Unidos? Sim, me formei na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Nossa, Harvard? É. Tudo bem. Aqui no Brasil, Caio, a gente não tem essa formação. Aqui no Brasil você pode, quem gosta do segmento, né, pode optar pela ciência política ou pelo marketing político, que são áreas que elas interagem, elas dialogam, mas com competências diferentes. Qual é a principal diferença entre estrategista, o marketing forma o marqueteiro, né? O marqueteiro político. Sim. E ciência política? Bom, a ciência política está muito voltada para a pesquisa, para a área da academia, né? O marketing está muito voltado para a área mais prática, vamos assim dizer, de forma bem simplória. E o estrategista é a combinação das duas coisas. Ele tem o conhecimento da academia, ele tem também a necessidade do resultado que é dar do marketing, e ele reúne ali aquelas duas competências. É uma visão mais completa? Eu diria que é uma visão, eu sou suspeito, né? Mas é uma visão que dá a você um leque de opções maior, né? E uma formação mais ampla, uma visão mais privilegiada. Qual o principal diferencial de tu ter se formado fora? Total. Primeiro pela questão do conteúdo, né? Você aí tem a oportunidade também de interagir com alunos de outros países, então isso abre portas para você fora do país. Então isso dá a você uma bagagem, dá um conteúdo, e isso é o principal diferencial. Paulo, você com certeza deve acompanhar a internet, você vê que muita gente fala, o Brasil não é para amadores, principalmente na questão política. Tu sentiu uma diferença quando tu começou a agir na questão política aqui, porque a política aqui é meio tensa, né? Sim. Eu acho essa pergunta interessante, Caio, porque as campanhas, de uma forma geral, elas cada vez mais, por conta da população está se tornando mais politizada, e o Brasil é um país politizado, né? A democracia é relativamente jovem aqui no país, mas as pessoas buscam essa politização, né? Então elas buscam informação, e cada vez mais as campanhas, eu sempre digo que não é coisa para amador. Realmente é para profissional. A gente ainda tem um leque de pessoas que por necessidade ou por oportunidade, elas se utilizam do momento e se lançam, se autonomeiam profissionais da área, mas o mercado mesmo se encarrega de fazer essa triagem de quem é profissional e quem não é profissional. O maior exemplo, você diria que foi essas últimas eleições? Eu diria que cada eleição, Caio, é uma prova onde a gente vê o nível de profissionalização das campanhas. A gente tem campanha aqui muito focada numa parafernália de coisas e pouco informativa. Eu acho que as campanhas, quando a gente olha para o mercado internacional e olha para as campanhas no Brasil, eu sinto que o Brasil precisa melhorar um pouco mais nessa questão de ser campanhas mais informativas. Às vezes a gente foca muito na periferia, quase que um circo. Isso encarece as campanhas, isso de uma certa forma não permite que o eleitor conheça de fato as propostas dos candidatos, e isso aí influencia de alguma forma no resultado. Nessas últimas eleições aqui no Brasil a gente viu uma mudança enorme. Há quem diria que o nosso atual presidente Bolsonaro não ganhava de jeito nenhum. E eles começaram a ficar com medo, eles mudaram a estratégia deles. Outros acredito que até o próprio Alckmin mudou um pouco a estratégia. Você trabalhou com o Alckmin, né? Sim. Nessa última eleição? Não, só um trabalho específico. Ele mudou um pouco a estratégia dele para o quê? Ataque. Como você vê que aqui no Brasil focam muito em ataque ao adversário? Como você vê essa estratégia? Então, Caio, eu acho que o que você está chamando tecnicamente a gente chama de desconstrução, né? A campanha ela é construída em cima de dois pilares, basicamente. A construção da imagem, né? E aí você tem um conceito, você tem um direcionamento para isso, um posicionamento político. E, por um outro lado, você também atua ali na desconstrução dos seus adversários. Mas acho que essa desconstrução,
ou também a consolidação de uma imagem, ela deve ser feita de forma inteligente. O que a gente percebe é que às vezes as pessoas erram um pouco o tom disso. E aí fica coisa pessoal. A população não aceita mais isso. Mostrando um certo desespero de um dos lados? Eu acho que às vezes é uma falta de uma estratégia bem concebida lá no início. E aí ao longo da campanha, quando ela começa, as pessoas tentam fazer ajustes, mas isso já não dá mais tempo. Eu sempre digo que eleição se ganha quem erra menos. Então, para isso você precisa ter um bom planejamento, você precisa ter tempo. A pré-campanha, o período de pré-campanha é essencial para que você possa trabalhar um bom planejamento, um diagnóstico preciso do cliente, uma avaliação de imagem do cliente e aí, a partir daí, desenvolver um plano de comunicação que possa, de fato, quando começar a campanha, não ter que estar fazendo esses ajustes ou até mesmo mudança de rota, que aí fica pior que o início. Principalmente porque o tempo de campanha está mais curto, né? Sim. Não tem mais 3 meses, né? Só tem 45 dias. Pois é, ele, de uma certa forma, ele trouxe esse período que foi eliminado da campanha para a pré-campanha. Porque você com 45 dias, na verdade, você não tem tempo mais para ficar fazendo ajustes e correções. Você já entra na campanha praticamente com tudo pronto, né? Então ali você já está meio que quase as coisas já encaminhadas. O período de pré-campanha, que antecede a campanha, na minha avaliação, ele é essencial. Essencial para que você tenha tempo de fazer um bom diagnóstico, pesquisa, investigando qual é o desejo da população, qual é o perfil ideal do candidato. E há muitas vezes erros, Caio, porque as pessoas ficam se detendo em pesquisas de intenção de voto. Você imagina, você começa um trabalho com um candidato há um ano das eleições e todas as suas decisões estão baseadas em enquetes de intenção de votos. Isso é quase que um suicídio. Porque não é isso que vai determinar. Há um ano das eleições, o que a gente precisa saber são outras informações. Muitas vezes você tem um candidato, a exemplo que você citou da campanha presidencial, nas eleições passadas, há um ano antes das eleições, o atual presidente sequer pontuava. Era menos de 1%, 0,0 alguma coisa. Então você imagina quem estava já pontuando, como é que estava criando estratégias. Estratégias completamente equivocadas. Por quê? Porque usou as ferramentas equivocadas. Como tu viu essa ascensão do Bolsonaro? Eu acho que a ascensão do atual presidente, ela mostra para a gente uma rejeição ao anterior sistema político. Quer dizer, existe um ciclo na política e já havia ali um esgotamento daquele grupo que estava atuando. Então, a grande maioria do eleitor do atual presidente, que o tornou presidente, não votou nele, mas votou contra o sistema anterior. Então, eu acho que isso foi um grande diferencial. E ele soube, obviamente, de forma inteligente, capitalizar isso e trazer para si como sendo o protagonista dessa mudança, entre aspas, que ele propunha na eleição. Foi uma surpresa para ti a eleição dele? Foi uma surpresa, do ponto de vista, eu não estava acompanhando as pesquisas, então, como técnico, foi uma surpresa a forma como ela foi conduzida. Acho que foi uma forma inovadora, inteligente a campanha, e ao contrário do que muitos pensam, uma campanha que tinha uma estratégia assim, elaborada e que alcançou o seu resultado. Tu acha que o Lula está preso mudou o resultado da eleição? Sim, porque ele representa e representava naquele momento uma liderança de um grupo de eleitores significativa no país. Na hora que você tira ele de cena e aí você enfraquece aquele grupo, porque ele representava aquele grupo, né? E aí o que a gente chama de transferência de apoio, ela não aconteceu como o esperado. Eu acho que foi meio egoísmo do PT não ter apoiado o Ciro e ter eles preferiram colocar um cabeça de chapa, que no caso foi o Haddad? Olha, eu não sei quais foram as estratégias do partido, da direção do partido, eu não participei desse momento do partido, nem daquele grupo, mas a gente vê, depois que aconteceu os fatos, obviamente é mais fácil de você estar fazendo avaliações, e aí a gente já sabe que o resultado da estratégia que eles montaram foi equivocada, tanto que eles perderam a eleição. Você mencionou aí o candidato na época, Ciro Gomes, é um candidato, é um prefeiturável, né, com conteúdo também, que certamente teria chances de concorrer. Há quem diga que 12% ele não mostrou um pico de diferença. Há quem diga, né, que não, o Ciro é mais barulho do que outra coisa. Sim. Me diz uma coisa,
Com essa soltura do Lula agora, tu acha que vai mudar o cenário atual aqui no Brasil? Acho que muito pouco. Acredito que isso vai alterar muito pouco nos prognósticos que a gente está vendo do ponto de vista eleitoral, né, de potencial eleitoral. Primeiro pelo impedimento legal que existe sobre, na verdade é uma soltura, mas não é, uma anulação da pena. Que fez para aumentar agora, né? Isso. E isso é uma coisa temporária, né? Então é lógico que isso dá um calor, uma movimentação momentânea, mas que eu acredito que isso não se sustenta até as eleições. Há quem diga que o Lula preso ainda consegue fazer mais barulho do que solto. Pois é, aí é uma questão, mas para que efeito, né, Caio? A gente vê do ponto de vista prático, qual é o efeito disso do ponto de vista eleitoral? De utilizarem ele como um pobre coitado que está preso injustamente, né, que Sim, dizem. sim. E eu acredito assim, ele deva ter mais força lá preso para utilizarem essa imagem a favor do partido do que solto. A gente sabe que o processo eleitoral, né, seja de escolha, seja de apoio, é um processo emocional. Durante muito tempo, a academia e os acadêmicos achavam que o processo de escolha era um processo cognitivo racional. As pessoas tinham que entender para votar. Depois, com os estudos e aí a chegada da neurociência, que estuda, e do neuromarketing, que começa a estudar um pouco mais o cérebro humano, como ele reage aos impulsos e às informações, começou a se entender que o processo do voto e aí o processo da escolha é um processo emocional. Logo, se isso é uma verdade, na hora que você tem um líder, como o que você citou, preso, isso obviamente mexe no emocional das pessoas e ele quase que se torna um Marte. Então, quanto mais aparecer sofrido, subjugado ou injustamente, seja qual for a forma que querem trabalhar isso, mais vai falar o coração daquele grupo que o defende. Então, a gente sabe que aí tem uma justificativa muito plausível para isso. Justifica até o fato de ter a facada que o Bolsonaro tomou, causou uma comoção maior, né? Sim, sim, com certeza. Aquele incidente que aconteceu em Minas Gerais foi um determinante na campanha, não é? Porque aí, inclusive, o tirou do debate, porque naquele momento é sabido que ele não tinha condições de participar dos debates e o livrou de uma exposição. A gente sabe que debate ainda é um determinante na escolha do eleitor, porque é uma análise de performance, muito mais do que de conteúdo, né? Tanto é que as pessoas, ao final de um debate, dizem quem ganhou e quem perdeu. E eles julgam muito mais pela performance do candidato do que pelo conteúdo que ele expressa, né? E aí, nesse caso, você tirando um player desse certame de debates, você o poupou e ainda por cima vitimizou, porque ele foi, né, vítima de um ataque que, diga-se de passagem, isso não é concebível para nenhum candidato, né? É inadmissível. Você já participou de muitas campanhas aqui no Brasil, né? Sim. Pode citar algumas para a gente? Bom, a gente já fez várias campanhas, né, a nível para governador, para deputado, para prefeitos, em Pernambuco, em Minas Gerais, aqui no Maranhão também. Aliás, o Maranhão é uma terra que eu sempre venho com muito prazer. Eu gosto muito de estar aqui no Maranhão, eu me sinto muito em casa aqui. Já ouvi dizer que você fala que tem uma dívida muito grande com o Maranhão, procede? Tem uma dívida, eu fui poupado de um acidente aéreo por conta de uma tromba d'água que caiu em São Luís e eu perdi o voo. E isso me poupou, né? Eu fui, na verdade, poupado por isso, então eu sou grato a São Luís e grato ao Maranhão como um todo por isso. Você sabe que aqui lá em São Luís, quando cai uma tromba d'água em determinada época do ano, alaga tudo. Sim. Né? E graças a Deus por isso, porque eu fui poupado, senão eu não estaria aqui conversando com você. Olha aí, então foi um sinal que ainda tinha muita coisa para fazer. Isso mesmo. E aí nós estamos agora nesse momento de pré-campanha, já começando a trabalhar em algumas regiões. Me diz uma coisa, tu sentiu que fez o eleitorado estando mais politizado, principalmente o jovem, fez com que você agora, na sua visão, como estrategista político, ter que analisar e criar novas estratégias? Sim, eu acho que existe uma forma para cada público, né? É lógico que nada disso acontece sem conteúdo.
Se você tem um cliente, um candidato com pouco conteúdo, você pode ter diversas formas que isso não vai ter o resultado. Eu sempre digo que o marqueteiro, o estrategista, o cientista político, a gente tem que um pouco desmistificar a imagem desse profissional, que não é um Deus, né? Ele não faz milagres. Na verdade, ele é um profissional, é um técnico que tem que ter a habilidade e as competências para enxergar no cliente as potencialidades, encontrar uma forma certa de chegar no público. Em relação ao público jovem, e aí com o voto a partir dos 16 anos, ele requer uma linguagem jovem, ele requer uma forma de dialogar diferenciada para esse público, que é um público que, ao contrário do que muita gente pensa que é desinteressado pela política, a gente percebe o contrário. Nas pesquisas. Eles estão mais ativos, né? Sim, muito ativos, né? Eles têm voz. A internet deu voz a quem não tinha voz, né? A internet abriu espaço. Eu sempre digo que a internet é um ambiente subversivo, né? Ele é livre e as pessoas precisam estar preparadas para esse ambiente, porque é um ambiente que as pessoas têm voz e falam o que querem. Tu acha que a internet mais atrapalha do que ajuda? Não, pelo contrário, eu acho que a internet é um veículo importante que veio para ficar e que é muito importante a gente saber trabalhar com ela e tirar o proveito dela. É lógico que, como qualquer mídia, como qualquer canal, ela precisa e necessita de estratégias adequadas para ela. Eu acredito que utilizam a internet de forma muito irresponsável ainda em campanhas. Você vê Sim, isso? sim, Caio, mas eu acho que faz parte da internet, sabe? Eu acho que, como eu disse anteriormente, eu acho que a internet é um ambiente livre. E por ser livre, a gente tem que estar preparado para isso. As pessoas falam, existem robôs que falam, né? E a gente tem que saber, tem que ter ferramentas de monitoramento e competência, gente preparada para identificar se é um robô, se aquela notícia é verdadeira, se não é verdadeira, as chamadas fake news, né? E como combater isso? Eu acho que esse é um grande desafio de quem trabalha com o digital. A gente vai ter uma pequena pausa, porque agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Melhor da Noite. Estamos de volta com o segundo bloco do seu Melhor da Noite, recebendo aqui hoje o Paulo Moura, ele que é estrategista político. Paulo, você fez... Eu vi aqui um número muito interessante. Você fez 7 campanhas fora do Brasil, no México, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E ganhou 6. Sim. Como foi, Paulo? Fala um pouquinho Então, pra gente. isso depende muito da estratégia, né? E, obviamente, da estrutura que você tem. Uma campanha majoritária, a gente sabe que demanda uma estrutura com vários profissionais, estrutura física também, né? Material para isso, recurso para isso. Não adianta só você ter boas ideias. E a gente teve a felicidade de ter feito isso. Obviamente, eu devo isso muito mais à minha equipe, porque ninguém faz isso sozinho. Eu tenho muito orgulho da equipe e de todos que trabalham comigo. Mas foi algo que, assim, que trouxe para a gente muita alegria. E embora a gente aprendeu mais com a que perdeu do que com as que ganhou, né? Eu sempre digo que as derrotas nos ensinam mais, né? As vitórias, elas só apontam que você está no rumo certo. Então eu procuro sempre avaliar cada campanha que a gente perde, onde é que a gente errou, o que é que precisava ser corrigido, né? O contexto em que foi a derrota, para que você possa dali tirar aprendizado para as próximas campanhas, que cada campanha é uma campanha, né? Não existe uma fórmula pronta, não existe campanhas de prateleira que você tira. Campanha para prefeito, você vai lá e tira uma estratégia. Campanha para governador, não é assim que funciona. Há quem diga que quer funcionar assim. Geralmente isso gera muita derrota, né? É verdade, Caio. Há quem diga que, há quem use essa prática, porque é mais fácil copiar do que pensar e criar, né? Eu lembro quando teve o episódio da campanha do presidente Obama dos Estados Unidos, todo mundo copiava, todo mundo queria fazer absolutamente igual. Inclusive aqui no Brasil, um presidenciável contratou parte da equipe do Obama e viu que logo no início a campanha estava um desastre. Não ia funcionar. Porque é algo que funcionou naquele momento, naquele contexto, para aquele público. Eu digo que se aquela mesma campanha na reeleição fosse utilizada da mesma forma, também não funcionaria. Porque em cada contexto
a um momento, a população está sensível a alguma coisa diferente do que você estará daqui a 1 ano ou 2 anos. Então, eu sempre digo que a melhor estratégia é aquela que é construída para aquele momento, dentro daquele contexto. O que achou da estratégia do Trump? Então, eu acho que a estratégia do atual presidente dos Estados Unidos é uma estratégia que utilizou de recursos de inteligência, por exemplo, inteligência artificial, uso de robôs, tecnologia de ponta. Comprou muitos dados, né, na internet. Sim, que é o que a gente chama Big Data, né? Então, houve ali uma inteligência apreciável, né? A gente tem que reconhecer. No entanto, a forma como foi feita, eu discordo, mesmo ele tendo tido êxito, né? Porque isso gerou e está gerando para ele até hoje problemas. Sim. Né? Então, às vezes não adianta só ganhar, né? Você tem que ganhar bem, ganhar para depois não ter que ficar respondendo toda hora como é que você ganhou. A gente viu que ali foi um uso de força, e a força que eu digo, a força econômica, a força da tecnologia, a força do poder, foi uma força muito grande e um trabalho de desconstrução muito grande nos adversários. Né? Você vê ali que o Trump ele utilizava campanhas diferentes para determinados públicos, né? Porque a partir dos dados que ele comprou, ele sabia o que o público queria ver. Aí essa estratégia dele foi muito inteligente. Foi desonesta, mas inteligente. É o que a gente chama, Caio, na academia chama de microtargeting. O que é microtargeting? Targeting é alvo. Então você vai, a partir do momento que você tem um mapeamento que o Big Data fornece, o Big Data nada mais é do que é um grande banco de dados e um processador que consegue extrair esses dados que você quer. Então imagina que antigamente, só fazendo uma analogia, existia catálogo telefônico. Eu sou da época ainda do catálogo telefônico impresso. Lembro. Né? Então as pessoas iam lá e procuravam pela letra. Aquilo é como se fosse um grande Big Data telefônico. Hoje em dia você não tem mais isso. Hoje em dia você tem uma agenda eletrônica que tem um processador que você digita a letra inicial e já aparece todas as coisas. Isso é um exemplo muito simplório do que seria a utilização de Big Data com inteligência. Na eleição o Trump fez isso. O Trump comprou um banco de informações gigante e um processador, e ele dirigia para cada um desses públicos-alvo uma determinada informação, porque ele já sabia onde ele queria atingir e ele sabia também o que aquelas pessoas queriam ouvir. Então, do ponto de vista de inteligência política, eu acho que foi um sucesso, embora a forma eu particularmente não concordo. Então a gente vê, né? Nos Estados Unidos a galera não brinca não com campanha política. Não brinca e eles têm especialistas, sabe? É uma coisa que aqui no Brasil a gente ainda não conseguiu formar. Você tem uma pessoa que ele faz tudo. O cara faz conceito, o cara faz marca, logomarca, edita, vai para o set de filmagem, depois senta na mesa. E nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos você tem uma pessoa que faz só media training, um outro que faz só conceito, o outro que faz só microtargeting, o outro que tem só... Então, assim, por quê? Porque é um mercado muito exigente, que tem uma demanda muito grande e que permite você ter profissionais desse jeito. Aqui no Brasil a gente ainda está começando nisso, né? A gente está começando a profissionalizar a campanha. O cara quer fazer um pouquinho de tudo, tá? Aqui o cara faz um pouquinho de tudo. Porque a demanda é essa, né? A demanda, o mercado demanda do profissional que ele tem habilidade para fazer um pouco de tudo, né? Até na Itália você fez uma campanha para prefeito também? Sim, recentemente a gente fez o reposicionamento de uma campanha. Eu tive agora, esse ano, em julho, na Itália, em Torino, e também na universidade, a convite da Universidade de Torino, para falar um pouquinho sobre estratégia e comunicação eleitoral. Me diz uma coisa, como é que você está vendo atualmente o governo Flávio Dino? Então, o governo do atual governador do Maranhão, ele está passando pelo mesmo processo que a maioria dos governos de segundo mandato passa, porém com alguns agravantes. O que é que existe? Se a gente, para responder a tua pergunta, a gente tem que voltar um pouquinho na história e ver o que aconteceu. Existia um ciclo de um grupo eleitoral que dominava por diversas eleições, as eleições majoritárias no estado do Maranhão,
e que foi quebrado, foi interrompido com a eleição do então candidato Flávio Dino a governador. Então ali houve um mérito e tem que ser reconhecido, com uma geração de expectativa muito grande. Que num primeiro mandato, obviamente, por estar assumindo, né, ali aquela pasta e todo aquele governo, então leva-se um tempo, obviamente, para começar a dar os resultados que a população espera e que foi promessa de campanha. Então, no primeiro mandato, há sempre uma tolerância um pouco maior. Quando você vai para uma reeleição no segundo mandato, a população naturalmente reduz o nível de tolerância, aumenta o nível de expectativa, porque na hora que você não vê se cumprindo no primeiro mandato e já estamos chegando perto do segundo, isso nada acontece, então há um crescimento da rejeição. Eu acredito que é isso que o atual governador está sofrendo, com um desgaste grande da sua popularidade, né, ou seja, crescendo o índice de rejeição, com dificuldades. E ele está sentindo isso, né, quando ele vai nas cidades. Sim, sim. É porque a população ela externa isso, né? Isso também se dá ao fato da questão econômica, né? Porque ele tem agora no governo federal um adversário ideológico que também não facilita o repasse federal para o Estado. Então ele fica ali no limbo, né, entre o desejo e a necessidade de executar as promessas de campanha e a impossibilidade e a dificuldade financeira de viabilizar isso. Mas você não acha que o que está dificultando mais esse diálogo com o governo federal seja o fato dele já ter demonstrado ser um possível adversário no futuro? Eu acho que não só como um adversário no futuro, como o próprio posicionamento ideológico, né? Que de uma certa forma eles se retroalimentam, né? Porque a gente tem ali caracterizado num país que está vivendo uma polarização tão extrema, né? Com uma intolerância tão grande, né? Então você tem ali os dois extremos que para que haja um lado tem que existir o outro. Sim. Então, de uma certa forma, eles precisam um do outro. E esse debate entre esses dois grupos, que é parte da democracia, garantem ele a sobrevida. Ele, inclusive, ele cutuca muito, né, o Bolsonaro no Twitter. Sim. Você já deve ter visto. Sim, né? ele tem uma participação, porque é um canal, né, que é utilizado pelo atual presidente, as redes sociais, o Sim. Twitter é um desses canais, e o atual governador e possível, né, pré-candidato a presidente da República, isso é muito cedo ainda, eu acredito que ele deve estar ainda trabalhando nessa estratégia, eu não o acompanho, não sei, mas ele já começa a se posicionar para polemizar e para polarizar com o atual presidente, que vai certamente concorrer à reeleição. Com certeza, e está fazendo. Praticamente o Bolsonaro nunca saiu de campanha, né? Sim, sim. Na verdade, Caio, eu acho que todo político ele deveria ter em mente a necessidade não de estar fazendo campanha, mas de estar cuidando do seu eleitorado, né? Eu acho que aí você não pode apenas olhar para o seu eleitorado em período de eleição. Isso precisa ter um diálogo constante, ouvir o seu eleitorado, pensar de que forma você está atuando e construir o seu mandato em conjunto com o eleitorado. Você já trabalhou em diversos estados aqui no Brasil. Sim. E você nota a diferença entre cada local? O seu eleitorado tem as suas peculiaridades? Sim, ele tem, do ponto de vista da cultura, não é? Tem também da linguagem, tem também aí do ponto de vista de alguns hábitos, não é? Mas uma coisa que eu percebo, Caio, que isso aí é universal, são alguns princípios técnicos para a construção de imagem. Por exemplo, um grande determinante de campanha se chama posicionamento político e o conceito da campanha. Isso é algo que é universal, independente da cultura que você esteja vivendo. Aqui no Maranhão, ela tem uma peculiaridade, ela tem um apelo diferente, existem palavras que são utilizadas aqui que em outras regiões do país não são, e vice-versa, né? A gente precisa sempre ter pessoas locais, a gente tem gente local que dá pra gente esse tempero local. Eu não acredito que uma pessoa de fora sozinho pode vir aqui e fazer tudo sozinho. Eu sempre gosto de trabalhar com gente local também. É interessante essa visão, né? Porque a gente vê muito, vem gente de fora, pega uma equipe de fora, faz aqui e vai embora. Eu acho isso, de uma certa forma, um equívoco. Em todas as campanhas que eu trabalho, seja aqui, seja fora do país, eu faço questão de integrar na minha equipe
pessoas locais. Por dois motivos. Primeiro, porque eu acredito que em todo local tem gente boa. É só uma questão de você achar essas pessoas e valorizar a prata da casa. E saber guiar, não, vai para cá. Isso. Você faz isso aqui. Isso. Eu acho que o papel do líder daquele momento ali, né, é esse, é identificar potencialidades locais, dar a eles a oportunidade, que é sempre uma troca, né, de conhecimento. A gente cresce muito em cada campanha, então, cada campanha que a gente vai, a gente faz questão no nosso staff que a gente comanda, né, que a gente dirige, a gente tem um percentual que é para a equipe local. Isso nos poupa, inclusive, tempo, porque tem uma série de informações que só o profissional local poderia nos dizer, e se a gente fosse procurar essas informações, terminaria a campanha, a gente ainda não teria como achar. Ainda ia demorar mais. A gente teve um exemplo básico aqui, até na nossa cidade, gente de fora, que inclusive, além de direcionar as notícias para portais ou blogs da cidade, colocou o seu próprio blog, que não era lido, que não tinha visualização, e num período de campanha não dá para você criar essa visualização, deu que se perderam. Eu acho que é uma vaidade infantil, né? Eu chamo de ganância. Sim. Eu fui mais generoso que você. E eu acho que é uma atitude, né, assim, equivocada. Você tem que valorizar. É muito bom você valorizar os profissionais da base que você vai trabalhar. Facilita muito. E eu posso garantir a você, hoje completamos nas últimas eleições 111 campanhas. E em todas as 111 campanhas, a gente sempre trabalhou com gente local. 111 campanhas com 97 vitórias, né? É verdade. Os números são muito bons. É verdade. Eu tenho muito orgulho desses números. Não é falsa modéstia, é alegria mesmo. Mas eu sempre atribuo isso, Caio, à minha equipe. E às pessoas locais. A gente tem em todo local a oportunidade, porque se você procurar, você vai achar gente boa local que muitas vezes precisa de uma oportunidade. Às vezes você, por exemplo, você vai fazer um set de filmagem, você vai produzir um vídeo. Se você tem um produtor local, isso vai ajudar muito a sua vida. Você imagina, só para o seu telespectador entender o que eu estou querendo me referir, vamos imaginar que eu quero fazer um vídeo numa comunidade carente. Ora, se eu for procurar uma comunidade carente numa base que eu não conheço, talvez vai demorar um dia inteiro para eu achar uma determinada comunidade carente. E se eu tiver um produtor local, eu já brifo ele e digo, olha, eu quero uma comunidade assim, com palafita, com isso, com aquilo. Ele já sabe, porque ele conhece aquela realidade. Sim. Então eu acho que isso é um exemplo claro de como é bom ter gente local, além de ter a oportunidade de trocar a experiência e de crescer também profissionalmente. Não, deve ser excelente trabalhar na tua equipe, porque aprende bastante, com certeza. Eu acho que a gente a gente ensina como a gente aprende, né? Eu acho que o processo é muito de troca. E é uma coisa que eu tenho na minha equipe, profissionais com mais de 10 anos caminhando juntos, né? É uma prática que a gente tem, que é da generosidade, de compartilhar. Muitos acreditavam no passado que o segredo era a arma do sucesso, né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que o compartilhar é o segredo do sucesso, né? Na hora que você troca uma experiência, que você partilha aquilo não é mais seu, né? O conhecimento, ele só é válido se ele não lhe pertencer mais, né? Na hora que eu passo para alguma pessoa e aquela pessoa pega aquele meu conhecimento e melhora, né? E utiliza da forma correta. Sim, utiliza da forma que ele quiser, né? Eu acho que isso é uma questão importante para quem trabalha no mercado como esse, tão rápido, tão veloz, né? Que toda hora se moderniza, com exigências tão grandes, né? Então eu acho que isso é parte de quem trabalha no mercado. Nessa sua andança aqui por Caxias, eu não posso deixar de perguntar como você anda vendo o governo do Fábio, o atual prefeito. Olha, então, Caio, eu confesso, eu já tinha estado aqui há um tempo atrás, uns anos atrás, aqui em Caxias, e eu vim no momento, que é o período do Natal agora, eu fiquei completamente surpreso, positivamente falando. Eu confesso que eu não esperava ver o que eu vi. Eu tenho tido a oportunidade de viajar pelo país inteiro, fora do país, né? Inclusive em período eleitoral. E a gente tem aqui em Caxias algo que, assim, que o mundo não conhece ainda, mas que é fantástico. Eu acho fantástico
a ideia de você valorizar um período como o Natal, você ter o Natal, né, iluminado aqui, e o mais importante é um Natal inclusivo, né, onde as pessoas não pagam para participar, elas apenas se apoderam do que é dela. Então eu acho que uma coisa que me chamou muito a atenção da atual gestão é que ele devolveu à cidade, né, a cidade. A cidade não é da prefeitura, a cidade é do povo, né, a cidade que o povo quer é isso. Então eu acho que isso foi uma grande conquista, né? A gente percebe andando, eu fui visitar, né, a Balaiada lá, os pontos turísticos e tal. O que você achou do Mirante? Aí eu achei fantástico, né? Uma ideia inteligente ali, valorizou. Eu fui visitar, né? Fez umas selfies lá em cima? Ah, lógico, sempre fiz, né? Sempre faz. E uma coisa que me chamou a atenção é que as pessoas ali felizes, né? Eu fui no museu e a pessoa assim com muito orgulho falando sobre aquelas partes ali do museu. Então isso resgata a autoestima, né? As pessoas estão felizes e olha, eu sou daqui, e perguntaram, você não é daqui, né? Notaram pelo sotaque. E eu falei, não sou daqui. Ah, então deixa eu te mostrar. Você já tirou uma foto aqui? Você já conhece aquela parte ali? Então eu acho que isso é muito bacana quando você vai numa cidade. Eu gosto muito de conversar com as pessoas ali, com o mototáxi, com o vendedor, né? Porque eles são, na verdade, ali o termômetro de como é que está a cidade. A gente vai só dar uma pausa rapidão, porque a gente vai para mais um intervalo e já já a gente volta com mais Melhor da Noite. Não sai daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu Melhor da Noite, recebendo aqui hoje o estrategista político Paulo Moura, que ainda é xará do nosso produtor aqui, né? Pois é, né? Você vê, né? Só que ali é o Paulinho. Opa! Meus amigos também me chamam de Paulinho. E Paulo, a gente estava conversando aqui sobre a sua visão quando você chegou em Caxias. Sim. Como é que você achou a receptividade do caxiense? É fantástica. Como eu estava te dizendo no bloco anterior, eu gosto muito de andar pela cidade, né? Eu hoje mesmo espero amanhã ter a oportunidade de caminhar um pouco pela cidade, conversar com as pessoas, né? As pessoas comuns, né? Porque elas têm muito para falar. E o meu sotaque me denuncia logo que eu não sou do Maranhão nem de Caxias. E a primeira pergunta que eles fazem, você é da onde? Ah, sou de Recife e tal. Ah, Recife. E começam a perguntar, a praia, o tubarão, não sei o quê. E aí já começa um diálogo, né? E assim, eu fiquei muito impressionado positivamente com a cidade. Eu acho que a cidade, ela tem conseguido feitos assim históricos, né? E o mais importante assim que eu vi é o humor das pessoas. As pessoas estão felizes, né? É como se elas tivessem resgatado o direito de sonhar novamente. Porque na hora que você tira de uma população o direito de sonhar, você mata aquele povo, né? E você só resgata isso se você tiver um cuidado especial, não é com a cidade, mas com as pessoas, né? Uma das falas do próprio atual prefeito na época de campanha era resgatar a autoestima do caxiense. Olha aí. Ele falava muito sobre isso. Você viu que Caxias ganhou alguns prêmios recentemente, né? Isso, eu vi que ela ganhou, acho que diversos candidatos, diversos pontos turísticos, né? Me parece que ficou entre os 5. Isso, né? Ficou o 5º ponto turístico, o único do Nordeste. Olha aí que bacana. Parabéns a vocês, né? Até ganhou da minha cidade, né? Minha cidade com praia tão bonita, os caras nem deram a ela, rapaz. Mas é a praia mais bonita do Brasil, tá no meu estado, viu? Que é a praia de Boa Viagem, né? Porto de Galinhas. Não vou negar, gente. A gente não tem nem praia para competir aqui em Caxias, né? É verdade, é verdade. Mas essa conquista que vocês tiveram, eu acho que isso deve, com certeza, né, atrair mais turistas, não para esse Natal, mas para o próximo. Até para esse mesmo. Ó, um exemplo, Caxias ganhou agora o prêmio em primeiro lugar como a maternidade, a cidade que mais reduziu a mortalidade materna infantil. Isso. Você viu, né? Isso. Inclusive, o método aplicado aqui, que é a planificação, vai ser utilizada a nível nacional. Ela se tornou um case, né? Me parece que tornou um case nacional. A planificação virou Planifica SUS. Isso. E pessoas de 18 estados vão vir aqui para Caxias. Olha que bacana. Ou seja, elas vão ver o Natal iluminado. Isso vai fazer o quê? Que mais gente tire foto.
que mais gente poste foto e Caxias seja ainda mais vista. Isso é bom. Eu acho que isso é muito bom. Eu já tive a oportunidade de ir a Gramado no Natal, não é? Ô, rapaz, meu sonho. Assistia, mas você pode ficar aqui. Assiste o daqui. Eu tive a oportunidade de ver o grupo de teatro, né, local, que antecede, né, o momento de acender das luzes. E eu perguntava para uma pessoa que estava ao meu lado, eu disse, olha, mas esse grupo veio da onde? Né? E a pessoa falou, não, eles são todos locais. São todos aqui mesmo. Eu falei, nossa, mas e o roteiro? Não. Aí depois eu vi que subiu lá o diretor, o pessoal, né? São todos locais. Então acho que isso é muito bom, né? Valorizar o que a gente chama prata da casa, ter essas pessoas com a oportunidade de mostrar seus talentos. E eu vou te dizer, com muita neutralidade, porque nem sou caxiense, nem sou do Rio Grande do Sul, eu sou pernambucano. Então eu digo isso muito à vontade, não deixou nada a desejar. O espetáculo não deixou absolutamente nada a desejar. A cidade, inclusive, a única diferença que eu vejo é o clima. Eu já ia dizer, eu gosto do frio, rapaz, que tá fazendo calor esses dias. Pois é. Até que esses dias não, até que esses deu uma dias chuvada, né? Deu uma amenizada. Deu uma Eu vi isso. E em Gramado você tem mais concentrado, porque é uma região menor, quer dizer, basicamente uma rua, e que ele conseguiu concentrar ali em torno dele, criou-se ali um polo gastronômico, que é algo talvez que possa ser desenvolvido aqui no futuro, né? É concentrar um pouco mais em torno opções de um polo gastronômico, que isso neles eles exploram bastante lá em Gramado. Mas do ponto de vista de estrutura, de decoração, de quantidade de luzes, o próprio espetáculo, eu confesso para você, eu fiquei impressionado com a qualidade do espetáculo. É coisa assim de alto nível. E o mais importante que eu achei é que com a equipe local. Então isso é muito bom. Caxias sempre foi conhecida por ter muitos talentos. Sim. Muitos artistas saíram daqui. Sim, do ponto de vista cultural, né? É uma cidade que talvez economicamente não seja tão forte ainda enquanto culturalmente falando, mas que do ponto de vista da cultura, né, e dos talentos que ela gerou, os filhos daqui, né, que saem, é reconhecido no estado inteiro e nacionalmente com essa força, né? Qual a tua experiência, que tu considera a maior experiência que tu já teve em todos esses anos trabalhando como estrategista político em campanhas? Eu acho que o nosso papel é um papel de coadjuvante, né? Mas na hora que você consegue trabalhar para um grupo político e que tem bons princípios e tem boas vontades, né? Assim, que tem compromisso com as pessoas, e você consegue que esse grupo vença, eu acho que é o melhor feito, né? A gente sempre diz que o nosso papel é potencializar as chances de um candidato. Hoje, passado todos esses anos, são 17 anos já, a gente consegue ter o prazer de escolher com quem nós vamos trabalhar, né? E isso é muito bom, porque a gente consegue, respondendo a sua pergunta, ter pessoas que vencem e que vão realmente influenciar vidas, né? Influenciar comunidades. Você imagina o impacto que esse papel tem, a responsabilidade que um gestor numa campanha majoritária tem, que é de transformar vidas, né? Transformar famílias. É um trabalho assim, muito gratificante. Depois você voltar nessa cidade e ver a cidade como cresceu, ver a cidade como tem um serviço público de qualidade, pessoas sérias trabalhando, né? Tem o senso de responsabilidade do dinheiro público, do dever público, da questão social também. Eu acho que isso é o que dá para a gente mais prazer. Como é que você escolhe a sua equipe? Então, a minha equipe ela é 110% técnica, né? A gente tem 2 critérios para trabalhar conosco. O primeiro é técnico, ou seja, eu busco a excelência de cada especialidade. O meu diretor de arte, que não é um só, são vários, eu busco o que tem de melhor. O meu cinegrafista, a minha equipe de cinegrafista, eu busco o que tem de melhor. Equipamentos, eu invisto bastante na aquisição e na modernização dos equipamentos, no que tem de melhor. Tudo isso é um pilar importante, Caio. Mas existe um outro fator que é intangível e que para mim é igualmente importante, que é caráter, né? Eu gosto de trabalhar com gente que eu gosto.
Então eu não trabalho com mau caráter. Eu tenho na minha equipe pessoas do bem, né, que pensam e que a gente pensa diferente, a gente se respeita nas diversidades, com um único compromisso que é de oferecer um serviço de excelência. É assim que a gente forma a nossa equipe. E cada campanha a gente vai agregando mais pessoas. A gente tem uma política que abre um espaço menor, é verdade, para estagiários locais. Então a gente sempre tem, a gente busca na academia, nas universidades, a oportunidade de estagiários de participarem da nossa campanha. Eles participam como estagiários e que ali gera para eles um aprendizado bacana. Já é bom para o currículo deles, né? Falar Sim. que já trabalhei com o Paulo Moura, um dos melhores. E inclusive, foi eleito o... Cadê? Estava aqui, venceu o Reed Awards já por 4 vezes, né? Esse prêmio é considerado o Oscar do marketing político. Nós fomos a primeira empresa no Brasil a ser pioneira em vencer esses prêmios. Nós fomos indicados 4 vezes e nas 4 vezes que nós fomos indicados, nós vencemos. E eu sempre digo que essa vitória não é minha, essa vitória é da minha equipe, é do meu grupo. Seja do motorista, seja da nossa companheira que faz o cafezinho para a gente, seja do meu diretor, todos têm um papel muito relevante. De verdade, eles têm um papel muito relevante. E eles participam de todas as nossas conquistas, né? Essa é uma coisa que a gente tem muito orgulho, é do nosso time e das pessoas que trabalham conosco. O teu escritório fica em Recife? Eu tenho uma base em Recife, mas a gente atua em Brasília e em alguns estados específicos que são foco nosso, como Minas Gerais, o interior de São Paulo. Aqui no Maranhão, especificamente, a gente tem tido sempre a felicidade de trabalhar. Cada ciclo eleitoral a gente tem sido convidado e isso traz para a gente... Mas para dar conta é complicado, né, Paulo? É uma logística complicada, realmente é uma logística muito complicada. Eu estava comentando com um amigo que a semana passada eu estava aqui em Caxias e saí direto para Boa Vista, lá em Roraima, em Rio Branco. E foram 11 horas de voo. Nossa. Entre conexões e voos, né, levou 11 horas. Então, assim, mas é uma coisa que a gente faz com muito prazer, porque a gente ama o que faz. Eu sempre brinco que eu não saberia fazer outra coisa na vida. Eu só sei fazer isso. Você acostumou com essa correria? Eu gosto, para mim não é nenhum problema, é sempre a oportunidade de estar conhecendo gente nova e é um prazer. O que eu faço com prazer, porque eu realmente sou apaixonado pelo que eu faço. Isso é bom, quando você faz o que você gosta, não é nem trabalho, né? É quase que um lazer, né? É quase que um lazer, então é uma rotina que você obviamente se acostuma, voo, mala... eu chamo a minha mala ela já tem até nome, né? Então a minha mala vai comigo, me acompanha, ela já sabe o caminho do hotel, já sabe tudo. E é sempre, você cria uma rotina em torno disso. Qual o nome da tua empresa? Exata Inteligência Política. Exata Inteligência, um nome bacana, um nome forte, né? A gente está agora trabalhando muito forte nesse tema, Caio, que é a inteligência política. Eu estou concluindo um livro que será lançado agora no início do próximo ano, sobre inteligência política, que é baseado... É teu primeiro livro? É meu primeiro livro. Essa é uma demanda que a academia fazia muito e das pessoas faziam, né, conosco. Poxa, Paulo, por que você não escreve alguma coisa e tal? E eu sempre tive muito respeito às pessoas que já escreveram e não queria escrever nada que fosse igual aos outros, né? Algo que realmente fosse relevante tanto para a academia como para o mercado. E aí a gente está começando a falar da nossa experiência, que é baseada em 3 pilares, que é o marketing, comunicação e estratégia. Então, esses 3 pilares vai ser o tema do nosso livro, que está debaixo do guarda-chuva A Inteligência Política. É um livro é um livro para ser de cabeceira, é um livro com certeza eu vou querer autografado. Opa, eu farei questão de trazer aqui e convidá-lo, você já será convidado. Nós vamos lançar aqui, se Deus quiser, no próximo ano. Opa, excelente. Você é professor na George Washington, né, nos Estados Unidos. Isso. Como é essa experiência? Essa é uma experiência fantástica que eu devo muito ao coordenador do curso, que é o professor Gary, que me convidou. Eu sou professor visitante do George Washington. A disciplina que eu ensino lá é de estratégia política, inteligência política. E agora a gente está trabalhando, esse livro que eu te falei, ele vai ser lançado simultaneamente em inglês e em português.
Excelente. E aí é um livro que a gente já vai utilizar. Eu já utilizo, na verdade, grande parte do conteúdo nas aulas, né? E é para um grupo internacional de alunos que participam. Todos já são profissionais da área, então a gente tem marqueteiro, tem estrategista político, tem cientistas políticos nesse grupo, a nível de mestrado, né? Então é sempre assim um prazer muito rico ir para lá, porque sempre que você vai, você tem uma demanda muito grande, né? A academia, o aluno sempre faz perguntas instigantes, então você tem que estar toda hora se modernizando e, obviamente, também reconhecendo as suas limitações. Porque hoje em dia o aluno está mais ligado, ele já faz cada pergunta que você fica aí. Pois é, na verdade, você está falando, ele está pesquisando ali, né? No seu computador, não escreve mais nada. E lógico. Esperando o professor cometer algum equívoco para ele. Opa, não é assim. E eles interrompem, né? Mas, professor, você falou isso aqui, aqui no Google está dizendo outra coisa, o que é isso? Então é sempre uma experiência muito bacana. Deve ser muito interessante dar aula fora do Brasil, porque os alunos fora do Brasil, querendo ou não, são muito diferentes dos alunos brasileiros. Eu acho que, assim, a gente tem até alunos brasileiros lá, eu acho que é uma oportunidade, porque nem todos têm essa chance, né, de estudar fora. E eu acho que a melhor forma de você distribuir renda é através de uma educação de qualidade, né? E quando eu vejo pessoas lá se capacitando e voltam para os seus países, é certamente uma oportunidade que elas têm de transformar a realidade daquele mercado que elas vão atuar. Me diz uma coisa, tem algum tipo de campanha que você não fez, mas que você gostaria de fazer? Não, graças a Deus a gente fez tudo que em todas as áreas a gente já fez, né? Hoje a gente faz menos campanhas proporcionais, por exemplo, eu faço menos vereador, não é por nada, é só porque as campanhas majoritárias, elas demandam da gente uma carga muito grande, mas muitas vezes está no pacote, né? Às vezes você está com uma majoritária, mas você precisa fazer ali um grupo, pelo menos do ponto de vista da identidade visual, dos proporcionais, quando você vai para governador, presidente da república, o senador. Então assim, hoje a gente, graças a Deus, tem uma experiência muito ampla, a gente já trabalhou em diversas campanhas. Qual é o mais difícil? Eu sempre digo que é de vereador. Porque em toda esquina sempre tem algum parente, algum amigo que é candidato. Geralmente é o candidato que tem menor estrutura, né? Alguns acham que é a porta de entrada na política. Então isso tem uma demanda muito grande, é uma concorrência muito grande, desleal e muitas vezes, né? Porque tem uns que tem muito dinheiro e outros que praticamente não tem nada, né? Complicado. Eles representam uma bandeira. Então é algo assim que sempre eu me sensibilizo muito e sempre procuro de alguma forma ajudá-los. A gente tem uma parte do nosso trabalho que a gente procura ajudar algumas campanhas que a gente acha que estão ideologicamente alinhadas com princípios e com valores bacana, e que a gente faz questão de dar uma força para o pessoal. Ou seja, se você simpatizar com o candidato, né, e com a forma dele, talvez ainda role uma ajuda. Sempre rola, desde que isso não haja conflito com o meu principal cliente. Entendi. Né? A gente tem que ter isso muito claro para a gente, que é defender os interesses do nosso cliente. Esse é o nosso principal foco. Paulo, infelizmente nosso tempo acabou, viu? Passa tão rápido. Passa rápido. Eu tinha tanta pergunta para fazer aqui ainda. Olha, eu te agradeço pela oportunidade. É sempre muito bom uma conversa que eu chamo inteligente, produzir inteligência, perguntas inteligentes. E agradeço também a oportunidade de estar aqui. Mando um abraço forte para o seu público e dizer que é um prazer vir aqui a essa cidade. Desejar logo um Feliz Natal para eles, que agora a gente tá deixando sempre uma mensagenzinha de Natal. Pois eu acho que é legal a gente não esquecer o que é o verdadeiro Natal, né? Natal não é presente, Natal não é isso. Natal é realmente a celebração do nascimento de alguém que trouxe para a gente a oportunidade de sonhar e acreditar na verdadeira, o que é mais importante, que são as pessoas. As pessoas voltarem a acreditar nas pessoas. Então que seja um momento de confraternização e de voltar aos princípios básicos, que é de ser verdadeiro com cada um. Forte abraço para vocês e Feliz Natal. Muito obrigado, Paulo, e vou aguardar meu livro. Fica tranquilo, tá garantido. E muito obrigado a vocês de casa, com certeza adoraram essa entrevista. Uma ótima noite, até a próxima.